Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam tendo uma excelente tarde. Estou começando a gravar esse vídeo agora, às 13 horas e 32 minutos dessa segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. É um vídeo ao vivo, só um minutinho, que eu vou baixar aqui um pouco a imagem, o som também, senão ele dá retorno para mim. Ok? Já vi que no YouTube está tudo ok. Beleza, pessoal, vamos lá então. O nome desse vídeo é Como tornar-se uma pessoa bem-vinda em todo lugar. Você deve saber que só existem dois tipos de pessoas no mundo, né? As festejadas e as rejeitadas, né? Aquelas que são bem-vindas e as que são chamadas de persona non grata, né? Você já deve ter reparado isso. Em todo lugar tem pessoas assim, não tem? Você mesmo conhece pessoas assim. Tem pessoas que você está numa festa, num churrasco de família, assim, quando elas chegam é aquela festa geral, porque elas são muito bem-vindas, elas são festejadas. E tem gente, quando você está numa festa de família, numa festa da empresa, tem aquelas pessoas que chegam assim, o pessoal já em geral já, entendeu? E você sabe que são sempre pelas mesmas razões, você pode ver isso daí. Então hoje o assunto é como que você pode se tornar uma pessoa bem-vinda em todo lugar que você for. Isso mesmo, em todo lugar. Na igreja, no trabalho e tal. Existem traços, existem técnicas simples, pequenos hábitos, atitudes, maneiras de falar, tal, que se você adotar, você é bem-vindo em todo lugar. E é importante que você saiba que quem é bem-vindo ou bem-vinda em todo lugar, sempre faz amigos com mais facilidade, sempre quando você precisa de alguém, vai ter alguém para te ajudar, você sempre vai receber convites de festa, convites de eventos, você sempre vai ser preferido ou preferida, porque só existem dois tipos de pessoas no mundo, né? Os preferidos e os preteridos, né? A diferença é uma consoante só. Você tira o F e põe o T, a maioria das pessoas, você acha que elas pertencem a qual grupo? A maioria das pessoas. Pega aí, imagine aí agora, 20 pessoas que você conhece, da tua igreja, por exemplo, se você frequenta a igreja. Quantas delas são preferidas e quantas são preteridas? Quantas delas são festejadas e quantas delas são daquele tipo que quando chega, você Tenta imaginar aí 10 pessoas que você conhece do trabalho, nos lugares onde você vai. Quantas delas são festejadas e quantas são, quando a pessoa chega, quando você tromba assim, você, se pudesse não encontrar, seria melhor. Não tem gente assim? E não é maldade nenhuma, é porque tem gente que é chato mesmo. E ninguém nasce chato, a pessoa fica depois, entendeu? Tem gente, eu chamo de sem chance, né? Tem pessoas que são sem chance nenhuma de ser feliz. E é importante que você saiba em qual grupo você quer estar. Porque só tem esses dois grupos, não há um terceiro grupo. Não tem alguém neutro, por exemplo. Entendeu? Ou é ou não é. Ou você está ali ou você está do outro lado, não tem outro jeito. Então, o que faz uma pessoa ser bem-vinda em todo lugar? Quais as características que fazem com que uma pessoa ela tenha sempre favores, ela seja sempre bem lembrada, ela seja sempre disputada, desejada, né? E não seja rejeitada? Existem basicamente 5 fatores, 5 degraus, eu chamo assim. Aqui nesse vídeo, eu vou falar com você sobre 3 deles, tá? Se você tem meu livro ou já fez o meu curso Afinar a Arte de Lidar com Pessoas, certamente você já ouviu falar, mas talvez não nesse contexto que eu quero abordar hoje. Antes de eu prosseguir, eu vou fazer um convite mega especial para você. Olha só, quando o nome é longo, eu marquei aqui para não falar errado para você. Domingo agora, domingo próximo, eu vou fazer uma master aula às 20 horas aqui no YouTube. Vou fazer uma master aula, o nome dela é Como Lidar Bem com a Pessoa Mais Difícil do Mundo. Certo? Vou repetir. Como lidar bem com a pessoa mais difícil do mundo. Porém, essa aula ela só será transmitida para quem estiver recebendo as informações dentro da minha Legião de Heróis. Você pode ir aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, e depois eu vou pôr no primeiro comentário também, tem aí, faça parte da minha Legião de Heróis. Você clica aí, vai para uma página, coloca lá o seu nome, seu e-mail, confirma e beleza. Por quê? Porque as informações sobre a aula de domingo eu só vou passar dentro da Legião de Heróis. Nós vamos mandar por e-mail. Então se você não faz parte ainda, você clica, cadastra lá o seu e-mail, seu nome, depois confirma no seu e-mail, você vai ter que ir lá no e-mail que você informou e confirmar. Por quê? Porque eu não mando spam para ninguém. Nunca mandei, graças a Deus, e não preciso mandar. Eu só mando e-mail para quem me autoriza a mandar. E eu só vou liberar essas informações por e-mail. Então, se você quiser participar da aula de domingo,
Lá vai ter todas as informações, nós vamos mandando por e-mail para você, ok? O nome dela é Como Lidar Bem com a Pessoa Mais Difícil do Mundo. Domingo à noite. Domingo é dia 3 de novembro, caso é um dia depois do dia de finados. Muito bem. Vamos falar, então, sobre esses 5 degraus. Aqui eu vou te falar 3 apenas, né? É uma live mais rápida. 3 apenas. O que faz, o que você deve fazer para que você seja uma pessoa bem-vinda em todo lugar que você for? É simples, ó. Primeiro você precisa entender o que torna alguém bem-vindo. Tenta imaginar aí, ó. Tenta imaginar na sua cabeça aí 2 pessoas, por exemplo, que você ama encontrar. Da sua família, da sua igreja, da faculdade, do seu círculo de amigos, do clube onde você vai, do teu condomínio, da tua vizinhança, sei lá, da tua comunidade. Tenta imaginar. Imagine aí 2 pessoas que você ama encontrar. Você sente falta delas. Quando você encontra, você fica super feliz. Você pode ver que as características são quase sempre as mesmas. Ó. É porque a pessoa te deixa falar, certo? Ela sempre ouve quando você está falando. Normalmente ela sorri para você. Normalmente ela te trata bem. Normalmente ela te convida para coisas, tal. São sempre essas características, entende? Então, a gente poderia simplificar dizendo o seguinte: o que você faz para se tornar uma pessoa bem-vinda em todo lugar? É só você começar a ser como essas 2 pessoas que você imaginou. E é só você começar a fazer o que elas fazem. Ou seja, é o oposto do que a grande boiada faz. O que a grande boiada faz? Quando encontra alguém, eles não calam a boca um minuto, falam o tempo todo. O que a grande boiada humana faz? É espalhafatoso quando chega num lugar, numa festa. Você já deve ter visto isso, né? Pessoa que chega numa festa, assim, num churrasco e tal, ela tem que dar um jeito de todo mundo saber que ela chegou. Ai, faz drama, entendeu? Ai, meu sapato quebrou. Ai, né? Ou então faz espalhafato, briga, derruba alguma coisa. Não tem gente assim. Fala para mim que você nunca viu gente assim. Gente espalhafatosa, não tem? E tem também gente melindrosa. Qualquer coisa que acontecer, ele faz biquinho assim e fica magoadinho e vai embora magoadinho. Gente, pelo amor de Deus, será que só eu que vejo gente assim? Então é simples, ó, se você não fizer o que a boiada faz, você não vai ser mal-vindo nos lugares como a boiada é. É simples assim. Mas vamos lá, vamos dividir em pílulas para ficar mais claro para você. Primeira coisa, anote aí. As pessoas querem que você as compreenda. Então, por exemplo, comece a exercitar a compreensão. Oi, Ivan, como assim compreensão? Por exemplo, ó, eu votei no João, você votou na Maria. Compreenda. Eu tenho que compreender que você tem direito de votar em quem você quiser. Você pode votar até no raio que te parta, não tem problema. O que eu tenho a ver com isso? Então, se você for compreensivo, compreenda que as outras pessoas têm direito de votar em quem elas votaram. É assim. Compreenda, não faça disso motivo de brigar. Se você é homem, compreenda que as mulheres são diferentes. Se você é idoso, já tem mais de 60, 70, compreenda que os jovens são diferentes. Se você é pobre, compreenda que os ricos são diferentes. Se você é rico, compreenda que os pobres são diferentes. Compreenda as pessoas, passe a julgar menos, a compreender mais, entendeu? Você não é obrigado a ficar do lado delas. Por exemplo, eu já falei para você, se eu for numa festa, tiver um grupo de pessoas conversando idiotice, conversas idiotas ou falando mal da vida dos outros, eu declino, eu saio do meio, não tem problema, não vou ficar ali. Mas eu compreendo que as pessoas têm direito de conversar do jeito que elas quiserem. E, aliás, gente idiota conversa o quê? Conversas idiotas. Para que foram feitas as conversas idiotas? Você acha que é para gente sábia? Não, é para gente idiota. Idiotas falam idiotices. Você não precisa ficar no meio deles. Só precisa compreender que eles são que nem mato. Eles são que nem braquiara. Eles nascem sem plantar. Entendeu? Só não fique no meio deles. É simples. Não tem como você sair sempre de perto deles, mas você pode não participar da roda de conversa com eles. É simples assim. Entendeu? Compreenda as outras pessoas. Ou compreenda. Se você trabalha no comércio, compreenda que seu cliente não sabe a mesma coisa que você. Então ele vai fazer pergunta que às vezes para você vai parecer uma pergunta idiota. Mas veja, é assim mesmo, paciência, entendeu? Agora veja bem, se você entende, por exemplo, eu vivo num mundo onde onde a grande maioria das pessoas pertence à grande boiada humana. Eu compreendo que eles são assim. E eu faço um trabalho para tentar mudar isso, para acordar pessoas, entende? Mas veja, eu compreendo que eles têm direito de assistir o que eles quiserem. Por que eu vou me incomodar com isso? Entende o que eu quero dizer? Então, quando você aprende a compreender as pessoas,
você aprende também a aceitá-las como elas são. Ou seja, você não precisa conviver no meio delas, mas você precisa entender isso. Quando eu trabalhava de empregado, há muitos anos, por exemplo, eu odiava trabalhar numa sala onde as pessoas ficavam na segunda-feira falando sobre futebol o dia inteiro. É terrível isso. Então, o que eu fazia? Botava um foninho de ouvido e beleza, e não ficava com raiva, porque eu compreendia que as pessoas têm direito de fazer o que elas fazem. Eu não gasto um minuto da minha vida com um jogo de futebol. Um minuto sequer. Mas eu compreendo que tem gente que gasta. Então, paciência, o tempo é dele, não é meu. Entendeu? Se você passar a compreender as pessoas, você começará a ser bem-vindo em todo lugar que você for. Eu não tomo refrigerante, mas eu vejo as pessoas tomando. Beleza, eu compreendo que o estômago é delas, a saúde é delas. Se elas querem se matar, o que eu vou fazer? Deixa elas, ó. Desde que não queira pôr no meu copo, tá tudo bem. Entendeu? Tá, acho que eu te dei um pequeno exemplo aí. Segunda coisa, segundo degrau, se você quiser agir assim para que você seja uma pessoa bem-vinda em todo lugar que você for, é você também incentivar as pessoas. Todos nós gostamos do incentivo. Como é que a gente incentiva alguém? Eu vou falar para você já assistiu vídeos meus, eu já falei para você como é que eu incentivo as pessoas. Eu falei no supermercado, no açougue, no posto de gasolina aqui na minha cidade onde eu abasteço sempre no mesmo posto. Eu conheço o nome de todos os frentistas, eu desço do carro enquanto eles abastecem, cumprimento, pergunto como é que vai o dia deles, entro na lojinha de conveniência, falo com o dono, falo com a filha dele e tal. Entende? As moças do caixa do supermercado. Eu gosto de incentivar as pessoas, porque, principalmente de manhã, elas estão sempre com a cara amarrada, entendeu? Com aquele ar de azedo, de azedume e tal. E eu tenho pena, porque eu sei que aquilo vai atrasar o dia delas. Então, eu incentivo como eu posso. Eu incentivo quem me atende, eu dou uma gorjeta, sempre dou uma gorjeta boa para as pessoas, entendeu? Ou eu dou um livro de presente, eu desejo um ótimo dia, ou eu dou um cartão, eu levo bombom, entende? Tem mil maneiras de você incentivar alguém. Eu incentivo a minha equipe, o pessoal que trabalha comigo, eu incentivo dizendo para eles o quanto que eles são importantes para mim. Para alguns deles, alguns que eu amo, como a um irmão, tal, eu digo, olha, eu te amo. E tem inclusive um cara da minha equipe, que é o Renato Rosa, é um grande parceiro meu, é difícil um dia que ele não manda uma mensagem para mim e diz assim, eu já falei que eu te amo hoje. Então, é a maneira dele me incentivar, a gente brinca, a gente conversa, a gente dá risada. Eu incentivo minhas filhas, quando elas acordam de manhã, principalmente a minha mais velha, às vezes ela acorda com a cara amarrada um pouco e às vezes não percebe. A pequenininha não, acorda sempre sorrindo e tal. Então, incentivo, procuro incentivar a minha esposa, procuro incentivar a moça que trabalha com a gente aqui, a Marília, que é um doce de pessoa também, um presente na nossa vida. Você pode incentivar do jeito que você quiser, tem mil maneiras de incentivar. Porque esse mundo está precisando de incentivo, você não percebe isso? Esse país aqui, a gente é estuprado o tempo inteiro. A gente paga uma carga de impostos violenta. Se você abrir a internet, você dá de cara com os assassinos de toga, as coisas que eles aprontam, os políticos, aquela raça amaldiçoada por 10 milhões de anos, dentro daquele Congresso Nacional, aquele circo. Veja, você perde o incentivo se você bobear. Então você tem que tomar a sua própria atitude. E eu escolhi, há 33 anos eu escolhi que eu não queria mais saber disso. Nem de TV, nem de revista, nem de notícia. Eu escolho as notícias que eu quero ver. Entendeu? Então, eu estou incentivado, eu consigo incentivar as outras pessoas também. Pronto, simples assim. Incentive as pessoas e você será bem-vindo em todo lugar onde você for. Eu posso lhe garantir isso. Ah, Ivan, mas você é bem-vindo em todo lugar que você vai? Mas em alguns lugares não, mas por quê? Porque em algumas empresas, por exemplo, eu implanto regras que a boiada não gosta. Então a boiada, às vezes, ela não gosta de me ver chegando. Mas adivinha de quem é o dane-se? É dela, é da boiada. Se a pessoa fica com raiva de mim, o dane-se é dela. Eu não tenho raiva dela, não tem problema. E veja, o que muda a sua vida não é se os outros te recebem bem ou não. O que muda a sua vida é se você recebe bem os outros e se você se sente bem-vindo ou não. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Murdoch que diz assim: vá onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Vou repetir. Vá onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Então, quando você vive bem, você é celebrado em todo lugar que você vai. Em todo lugar que eu chego, tem alguém que festeja a minha chegada. Mesmo que você que me assiste aqui, você diz assim, não acredito, esse cara é insuportável. Você é insuportável, irmão. Como é que alguém festeja a sua chegada? Mas você teria que andar comigo, você teria que parar de me julgar e andar comigo. Se você andasse comigo uma semana, aí sim, né? Esses dias alguém escreveu assim para mim, deve ser insuportável conviver com o senhor.
Sei, será que é? Teria que perguntar para minha esposa, para minhas filhas, para meus pais, teria que perguntar para a Marília, que trabalha aqui, teria que perguntar para alguns vizinhos, teria que perguntar para os meninos do posto de gasolina. Sei. Uma pessoa idiota, ela julga os outros. A pessoa que não é idiota, ela não julga. Para você conhecer alguém, você tem que conviver com alguém. Você não entende isso? Tem gente que é casada há 10 anos e não conhece ainda o outro. Entendeu? Imagina se você vai ver uma pessoa e você já vai formar um julgamento. O sábio nunca julga. Ele avalia, ele dá um tempo para ele chegar às boas razões, entendeu? Às boas opiniões. E a terceira coisa que eu quero falar para você é: você quer ser bem-vindo ou bem-vinda em todo lugar? Ouça as pessoas. Ouça. Ouça. Ah, Ivan, mas você não falou agora há pouco que quando você chega no lugar e tem conversa idiota, você não fica ali no meio? Sim, falei e repito. Mas eu não estou falando de conversa idiota. Eu estou falando assim, se você resolveu dar atenção para alguém, preste atenção na pessoa quando ela está falando, olhe para os olhos dela. Para de ficar olhando para o celular. Para de ficar conversando com 2, 3 ao mesmo tempo. Para de ficar mandando mensagem enquanto a pessoa está olhando para você. Veja, se você não quer dar atenção para a pessoa, diga assim, olhe para ela e diga: olha, você me dá licença um pouquinho? Às vezes eu estou no avião, por exemplo, eu, Ivan, eu estou no avião e estou lendo. E aí uma pessoa senta do meu lado e ela começa a conversar. Então ela puxa um assunto, ela puxa um outro tal. Veja, tem vezes que eu desligo o tablet ou fecho o livro e converso com ela. E tem dias que eu não estou afim de conversar, você entende? Eu sou obrigado a ter vontade de conversar todo dia. Então eu olho para a pessoa gentilmente, com toda a educação, e digo: olha, você se importa? Eu não estou podendo conversar agora, eu preciso terminar essa leitura até o final. Você se importa? A pessoa fala: não, claro, pá, beleza. Agora, não. O que a boiada faz? A boiada fica dando atenção e depois fala mal da pessoa por trás. Entende? Fale gentilmente com as pessoas. Quando a pessoa estiver conversando com você, escuta, para de interromper as pessoas. Você não sabe que é falta de educação interromper as pessoas? Você gosta quando alguém te interrompe? Não é terrível quando você está falando e alguém te atropela? Pare de interromper as pessoas, escute o que elas têm para dizer, ou não escute. Mas aí diga para elas que você não vai escutar. Mas se sentou para escutar, escute o que a sua esposa tem para te dizer, escute o que o seu esposo tem para te dizer, mostre educação, respeito, ética. Agora, para escutar, você vai ter que calar a boca. Não tem como falar com a pessoa ao mesmo tempo. Você já viu a boiada, como é que faz? A boiada, a língua deles vem até para baixo do umbigo, é a língua de gravata, entendeu? E tá sempre assim, ó, aquela língua o tempo inteiro, não cala a boca um minuto. E depois não sabe por que não é bem-vindo em nenhum lugar. Não é bem-vindo porque é chato pra caramba. Não é bem-vindo porque não cala a maldita boca um único segundo. Entende? Você já conheceu algum falador que as pessoas gostam dele? Você nunca vai conhecer. Ninguém suporta gente que não cala a boca um minuto. Fale um pouco, deixe as pessoas falarem um pouco. Tome cuidado com as coisas que você fala. Tem assuntos que não agradam às outras pessoas. Vai abrir a boca para ficar brigando de política? Pelo amor de Deus, não é? Fecha a boca. Conversa de outra coisa, conversa de coisa boa. Aí tem gente que só quer falar de acidente, do motoqueiro que perdeu a perna, do outro que está na UTI. Pelo amor de Deus, você acha que eu quero conversar esses assuntos? Mas aí eu digo para a pessoa, gentilmente eu digo: gente, você se importa da gente falar de outra coisa? Se eles falarem: não, mas vamos continuar falando, eu peço licença e saio. Ué, ninguém me obriga a ficar no lugar. Mas eu não preciso ser mal educado com os outros, entende? Então, vamos fazer um breve resumo. 3 dos 5 degraus que você pode usar se você quiser ser uma pessoa bem-vinda em todo lugar que você for. Ouça o que as pessoas têm a dizer, certo? Sem interrompê-las. Incentive as pessoas e compreenda que as pessoas não são você. Elas são diferentes de você. Compreenda seus filhos, sua esposa e tal. Você fala: Ivan, mas não são 5 degraus, por que você falou só 3? Porque 2 eu falarei só na master aula de domingo. E aí, se o assunto te interessou, você clica na Legião de Heróis aqui, faz o seu cadastro, que é gratuito, certo? Eu não vou vender nada escondido para você ali. E depois você vem, você recebe as informações e domingo você está junto comigo na aula. Vamos fazer uma aula às 20 horas no próximo domingo, ok? Mas com isso aqui que eu te passei, já dá para você ir colocando em prática. Você vai ver como que pequenos segredos, pequenas chaves abrem grandes cofres com tesouros maiores ainda. Aí é com você, não é? Os faladores não vão gostar, claro. Os desvalorizadores também não vão gostar. Né? Os críticos também não vão gostar. O crítico, ele não incentiva ninguém. Como que ele vai incentivar alguém se ele vê defeito em tudo? Você já não viu essas pessoas assim? Você não conhece? Os críticos. Tudo eles acham um motivo para criticar. Ai, que chuva boa. Você fala: ai, que chuva boa. Mas em tal lugar já alagou e tem gente morrendo alagado. Se tiver sol, você fala: ai, que sol bom. Mas tá fazendo muito calor, deveria chover. Entendeu? Ó, grande boiada, você quer um conselho?
A grande boiada, afaste-se deles o mais que você puder. Se você não puder se afastar, coloque um tampão nos seus ouvidos e não deixe que aquilo que eles falam penetre os seus ouvidos. São pessoas que não valem a pena. São infelizes, são nuvens sem chuva, são outono sem vento, entendeu? Não sabem de onde vêm, onde estão e muito menos para onde vão. Por isso que nunca vão chegar, né? Tem um ditado que diz, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E a boiada é assim, entendeu? Deixa eles que se entupam de TV, deixa eles que se entupam com os campeonatos da Taça Libertadores, do raio que parta, quem queira ser partido em 15 partes. Deixa eles que leiam as revistas deles, Tititi, Tatatá, Caras, Maras, o raio que partaras, quem queria ser partido. Não adianta, não se aproxime desse tipo de pessoas. Eles vão te levar para baixo, para o lodo, e aí sua vida não sai do lugar. Entendeu? Mude essas 3 coisas da sua vida. Eu te desafio a mudar, e depois você me dizer que as coisas não melhoraram para você. Eu desafio você. Você não tem coragem de mudar isso, e depois, daqui a um mês, dizer para mim, Ivan, não mudou nada para melhor na minha vida, porque muda, são pequenas coisas. Lembra daquele ditado que diz assim, de montanhas até cegos se desviam. São as pequenas pedras que nos fazem tropeçar, tá bom? Fica com isso por enquanto. Essa semana inteira tem live aqui no canal, semana inteira. Eu não vou avisar a hora, mas eu faço ela de surpresa. Se você assistiu agora, eu estou encerrando agora pouco antes das 14, daqui a pouquinho. Se você assistiu agora, eu te agradeço. Se você assistir depois, também que vai ficar gravado, te agradeço também. De um jeito ou de outro, eu te agradeço. Põe nos comentários para mim depois o que você achou. Se legal, te esclareceu alguma coisa, você já põe isso em prática, você já tinha visto isso no meu livro e praticou? Porque às vezes você tinha visto e não praticou, não adianta nada, né? Saber e não praticar te deixa pior do que quem não sabe, né? Se você gostou da live, mete o dedo no like. Deixa eu ver como é que nós estamos de like aqui, se vocês estão educados, ó. 745 assistindo, olha bem. E só 350 likes e 3 dislikes. Sabe quanto dá isso? Dá 351. Isso quer dizer que tem mais de 400 pessoas assistindo que não fizeram nada ainda. Ora, pelo amor de Deus. Ou mete o dedo aí no joinha, ou mete o dedo no joinha para baixo. Tanto faz, gente. Mas, pelo amor de Deus. Às vezes sua vida não sai do lugar porque você fica no limbo, você não faz nada. Faz aí alguma coisa, depois põe aí no comentário. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Mas não fica sem fazer nada. Porque aí pelo menos você ou ajuda o canal e compartilha esse vídeo se ele foi bom. Daqui a pouco, quando eu fechar, você pode compartilhar ele por telepatia, por sonho, por linguagem dos sinais, pelo WhatsApp, do jeito que você quiser, porque assim você faz a lei da atração, ela faz isso. Quanto mais você espalha, mais daquilo vem para você. Se te ajudou, eu fico feliz. Se não te ajudou, eu fico feliz também, porque eu já estava feliz e sou feliz, não é? Então, para mim, fica tudo certo. Mas eu sempre fico feliz com o carinho de vocês, não? 750 pessoas numa segunda-feira, quase 2 horas da tarde, é para a gente ficar feliz, não é? Eu fico sempre alegre, né? Com esse carinho de vocês, que é fantástico. Tá bom, gente? A gente se vê amanhã, mas lembra, vai ter live a semana inteira. Vai aqui na Legião de Heróis, aqui embaixo, na descrição, e depois no primeiro comentário também, clica aí, põe seu e-mail, confirma seu e-mail, vê se está recebendo o meu e-mail direitinho, se ele não está chegando no spam, e por lá você vai ficar sabendo tudo, vem muita coisa boa essa semana. Você não tem nem noção do que vem domingo, beleza? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma excelente tarde, longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo, que Deus abençoe vocês imensamente, tá bom? Até mais.